Em um belo dia, Alice estava sentada na areia, observando as ondas à sua frente, curtindo a brisa que vinha do mar. Era uma onda atrás da outra, um constante desenrolar de água, espuma e agitação, até que tudo para. As ondas haviam parado, não quebravam mais, a espuma estava lá, 100% estática, o mundo havia parado completamente. Mas o que é isso que está acontecendo? Será que eu vou viver presa aqui nesse momento para sempre? Pensou Alice. De repente uma mão tocou seu ombro. Era uma pessoa que ela nunca viu na vida, com uma cara de preocupação. Porém as coisas naquele momento voltaram a se movimentar, como se nada tivesse acontecido. As ondas estavam quebrando novamente, parecia que o pesadelo havia acabado. Mas ela ainda se sentia muito mal com tudo aquilo, então pediu ajuda. O que acabou de acontecer? Bom, é isso que vamos descobrir agora. Vamos nessa! Olá, criaturas da internet! Eu sou Davi Calazans e você está assistindo a mais um episódio do Ponto em Comum, que só foi possível graças a você e também aos meus incríveis apoiadores que provavelmente devem confiar bastante nos seus sentidos. Numa sala de reunião, 3 pesquisadoras passavam o tempo livre se divertindo, assistindo a um vídeo muito doido no YouTube que mostrava as ilusões de ótica que nem essa aqui. Elas estavam fascinadas com a facilidade com que os nossos cérebros caem em truques visuais e mudam completamente a nossa percepção da realidade. E por isso elas decidiram pesquisar mais sobre o assunto. Enquanto isso, Alice já estava no hospital contando a uma médica como foi aquela estranha experiência na praia. A médica contou para Alice sobre um caso similar de um homem que durante um aneurisma viu as gotas d'água que caíam do seu chuveiro pararem no ar, como se o tempo em si tivesse parado. E disse que às vezes não podemos confiar 100% na nossa visão. Ela não capta os movimentos do mundo de uma maneira 100% perfeita. Veja, por exemplo, a retina. Ela é uma parte que está no fundo dos nossos olhos e possui receptores de luz que estão dispostos aos pares, configurados para detectar movimento. Sozinho, um receptor individual não pode perceber movimento, apenas detecta uma alteração na iluminação. No entanto, um par pode detectar o movimento. Então imagine 2 receptores, A e B, que são configurados para detectar, por exemplo, movimentos para a direita. Eles fazem isso enviando seus sinais para um terceiro neurônio comparador, C. O sinal enviado de B para C é direto, enquanto que o sinal enviado de A para C contém um pequeno atraso de tempo. Ou pelo menos é isso que acontece quando não há nada se movimentando. Porém, quando existe um movimento, a luz do objeto, a mudança na iluminação atinge primeiro A, só depois atinge B, enquanto se move da esquerda para a direita. Esses 2 sinais, que a princípio deveriam ser recebidos por C em instantes diferentes, acabam chegando quase ao mesmo tempo. E esse neurônio comparador C percebe isso e emite um sinal, indicando ao cérebro que um movimento para a direita foi detectado. Nada. Eita! Pois é, então, quem enxerga de fato não são os olhos, mas o cérebro que forma e interpreta as imagens. E um problema nesses receptores ou na área cerebral que eles se comunicam podem afetar a sua percepção de movimento. Ou seja, a nossa mente pode ser enganada e assim criar ilusões. E voltando àquela ilusão, as 3 pesquisadoras descobriram que se tratava do fenômeno Phi. E ao olhar para ele em ação, nós temos a percepção que existe algo em movimento, tipo uma bolinha branca andando em círculos. Mas eu tenho que dizer que não tem nada em movimento aí no caso. Porque se a gente desacelerar, podemos ver que não há nenhuma bolinha branca. Na realidade, são as azuis que estão piscando de maneira coordenada, que causa uma ilusão e revela algo incrível sobre os nossos cérebros. No mundo real, à nossa volta, o movimento dos objetos é plenamente contínuo, com infinitas posições possíveis entre o seu início e fim. Mas nós não conseguimos e nem precisamos processar tudo isso. Apenas algumas dessas imagens são realmente necessárias
para o nosso cérebro. Ele é capaz de preencher essa informação espaçada e criar uma sensação visual de movimento. Então nós interpretamos o movimento como uma sequência de imagens estáticas. E para que a sensação realmente aconteça aqui na nossa cabeça, elas precisam ser passadas rapidamente, que nem um filme, ou qualquer tipo de vídeo, que nem esse aqui. Esse vídeo aqui, assim como a maioria dos outros aqui no YouTube, possui 30 imagens paradas por segundo, ou 30 frames por segundo. E se a gente reduzir essa quantidade para 15 por segundo, aí a coisa ainda fica meio ok, né? Mas se nós chegarmos a somente 3 por segundo, fica evidente que não há movimento real nenhum, é apenas uma sucessão de imagens. É por isso que temos a sensação de movimento com essas bolinhas piscando rapidamente, e não temos se elas estiverem devagar demais. E para saber de mais ilusões de ótica, vai lá ver os stories que eu acabei de postar no Insta. Vai dar lá uma olhadinha. Fenômeno Phi, nossa, que interessante. É incrível ver como a nossa visão funciona e como ela pode ser enganada, disse uma das 3 pesquisadoras. Ela realmente achou aquilo tudo muito interessante e não via a hora de contar tudo para sua família. Mas quando ela chegou em casa, sua mãe lhe contou que Alice, a sua irmã, estava internada no hospital. Ela saiu correndo de sua casa para encontrar a sua irmã. Chegou no hospital, viu Alice e as duas se abraçaram. Alice contou sua experiência e começou a explicar o que a médica tinha lhe dito. O tempo parecia ter parado na praia por causa de um dano temporário no seu cérebro, causado por um vazamento de sangue, justamente numa área que processa informações que chegam dos receptores dos olhos. Possivelmente foi um caso de acinetopsia, um tipo de cegueira de movimento normalmente causada por danos como os de um aneurisma na região medial temporal do cérebro. Aqueles que sofrem de casos extremos da doença não têm nenhuma experiência visual de movimento dinâmico, o que às vezes pode acabar parecendo um pouco com algumas sensações causadas pelo uso de LSD. Socorro, Abelardo, acho que tô tendo um aneurisma. Tomou aquele remedinho de novo, hein? Mas então, a experiência relatada é mais parecida com a de uma mudança que aconteceu, mas não de um movimento propriamente dito. Pessoas com acinetopsia descreveram a experiência como sendo a de um estímulo visual que permanecesse parado, mas aparecesse em diferentes posições sucessivas. Por causa dessa condição, a ilusão de movimento criada a partir dos receptores nos olhos não é processada e o mundo passa a ser uma sequência de imagens estáticas. E em alguns casos, essa sensação pode ser tão forte que algumas pessoas dizem até mesmo que o tempo parou completamente. As duas então se abraçam mais uma vez, ao saber o que realmente havia acontecido. Alice dá um suspiro tranquilo por ter voltado ao normal, de ter saído daquele momento estático que literalmente parecia eterno. Ela, na praia, relaxada, não se preocupando com a hora, deveria ter visto o tempo voar, mas o aneurisma paralisou o seu voo. Porém, ela atualmente se sente bem e teve que passar por uma cirurgia no cérebro para retirar os vasos sanguíneos danificados depois do seu aneurisma. Mas deu tudo certo e é isso o que importa. Hoje, ao sentar na praia e observar o mar, ela não vê ondas paradas. Tudo se move como sempre, as ondas continuam quebrando como deveriam. Porém, o que realmente mudou foi como Alice encara a sua própria vida e a realidade também. Ela não só dá mais importância para a sua vida, como também é mais fascinada pela natureza e pela incrível jornada de um raio de luz sendo refletido no mundo à sua volta e alcançando os seus olhos, se transformando em uma experiência incrível, única e movimentada dentro do seu cérebro. E assim o tempo pareceu voar. Essa história é mentira. Os personagens e os exatos eventos nunca aconteceram, mas ainda assim essa é uma história cientificamente acurada e baseada em fatos reais, de um homem que sofreu aneurisma enquanto estava no chuveiro, como é o que eu vou falar no nosso podcast exclusivo para apoiadores do canal. Mas o que eu achei mais curioso dessa história real foi que ele relatou que no momento que passou pela sua acinetopsia, as gotas de água que saíam do chuveiro
pararam de um jeito que, segundo ele, pareciam as balas do filme Matrix. Naquela cena famosa que todo mundo já viu, né? Diferentemente da Alemanha, que o Google Maps está escondendo. O Google Maps está escondendo quase que a Alemanha inteira na sua função de Street View. E para saber o porquê isso está acontecendo, basta clicar bem aqui. Ou ver esse vídeo relacionado, assim como o Fábio, que está aí mostrando como ele faz para relaxar e fazer o tempo voar. E eu espero que nunca aconteça um aneurisma com você. Mas sério, Fábio, muito obrigado por apoiar o maior canal de divulgação científica do Nordeste. E não esquece que quarta tem vídeo novo.